Muito bem, vamos agora ao comentário do livro do profeta Naum. O livro do profeta Naum, que possui apenas 3 capítulos, em cada capítulo uma mensagem profética, somando um total de 47 versos, e é o 34º livro do nosso Antigo Testamento. Após Naum, só nos resta 5 livros para concluir todo o Antigo Testamento, e Naum é o 7º livro dos profetas menores dessa coleção, chamado Os 12. Naum inicia o seu livro com uma lista da evidência da ira de Deus e do zelo de Deus. Como nós dissemos na introdução, há 7 atributos de Deus no capítulo 1. O primeiro deles, o atributo que Deus aparece, é um Deus zeloso, no verso 2. O segundo é no verso 3, um Deus longânimo, mas ao mesmo tempo que ele é longânimo, ele também é um Deus justo, então aparece a justiça divina. Verso 4 e 5 vai revelar o poder de Deus, a sua onipotência. Onipotência quer dizer todo o poder. No verso 6, revela-nos a santidade, e no verso 7, a sua bondade e a sua onisciência. Naum, então, inicia com uma lista de evidências da ira de Deus. Os elementos da natureza vão se definhar diante do furor do Senhor, que tudo retrata o zelo e o espírito da justa vingança do Altíssimo contra a Assíria. Nós vemos também Jesus, quando purificou o templo, menciona: o zelo da tua casa me consumiu. E quanto à justiça, Paulo, na sua carta aos Romanos, diz que Deus, minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Nós vemos também algumas características desse zelo de Deus no capítulo 1, verso 3, diz que ele é tardio em irar, mas quando age, age poderosamente. Tardio em irar relembra a sua longanimidade. Também no verso 6 diz que não há quem possa suportar o seu furor, a sua ira, e em meio em sua vingança há sempre um refúgio para o justo. Capítulo 1, verso 7. E a Deus pertence o direito, e ele mostra-se executar a justiça. Minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. A vingança do Senhor também é total e completa, conforme nós vamos ver no capítulo 1, verso 12 a 14. A sentença divina contra Nínive ou Assíria, conforme é descrita pelo profeta, é a seguinte: farei o teu sepulcro porque és vil. O declarar vil da Assíria faz lembrar o homem vil, que é uma referência também ao anticristo. 1 Tessalonicenses 2 fala do homem níquio, do homem vil, não é? E celebra a Judá. No verso 15, a ruína total de Nínive, ela é irreversível. Não anuncia aos judeus que, portanto, deve se alegrar, porque os exércitos assírios nunca mais entrarão na terra do povo escolhido. O homem vil, que é mencionado no verso 11, o conselheiro vil, será totalmente exterminado. Há alguns que dizem que esse homem vil se trata de um dos reis do Império Assírio. Alguns até atribuem que possivelmente Senaqueribe. Se foi ele ou não, o resultado da aniquilação do seu povo continua sendo um fato da história. Por isso, as boas novas de paz correrão pelos montes de Judá, e Judá será consolado, convidado a celebrar suas festas novamente e cumprir seus votos para com seu grande Salvador, que os libertou do tributo da Assíria, porque a Assíria agora é esmiuçada. Aqueles que os oprimiam e escravizavam, agora têm o seu justo juízo de Deus.
seríamos também remissos se não acrescentasse aqui em Naum 1,15 a referência paralela desse verso feita por Isaías. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação e que diz a Sião, o teu Deus reina. Isaías 52:7. Também Paulo menciona isso em Romanos 10:15, faz uma alusão a esses versos. Essas novas de salvação um dia também serão anunciadas outra vez, e o Messias será introduzido para sempre no Monte Sião. Os poderes malignos nunca mais oprimirão o povo de Deus, e os povos do mundo aclamarão a Cristo como Senhor e Salvador do mundo. Nós vamos agora, então, para o livro do profeta Naum, não é, onde fala no capítulo 1 da justiça, da misericórdia de Deus, da destruição dos seus inimigos e o livramento do seu povo. Naum é apenas mencionado uma vez nas Escrituras, mas seu livro está incluído na coleção chamada de Profetas Menores, ocupando a 7ª posição. Primeiro é Oséias, depois Joel, depois Amós, depois de Amós nós temos Obadias, Jonas, o livro de Miqueias, que é o 6º, e o 7º de Naum. Os próximos livros serão Abacuque, Sofonias. Esses 2 últimos livros antes do cativeiro. Após o cativeiro, Ageu, Zacarias e Malaquias. Faz a coleção dos 12 livros. Devido ao texto menor, que é comparado com Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, Naum é considerado profeta menor. Ele é chamado de Elcocita no primeiro verso. A maioria dos estudiosos entende que essa palavra significa que ele nasceu em Elcos, uma cidade ao sul de Judá, que posteriormente veio chamar Elquece, que fica perto onde viveu o profeta Miqueias, Moresete, Gate, que era a cidade de Miqueias. Porém, outros acreditam que a menção a Cafarnaum, que significa aldeia de Naum, que era possível também que Naum fosse da Galileia, do norte de Israel. Outros não acreditam nisso devido ao fato que o norte, o reino do norte de Israel, já tinha ido a cativo pela Assíria. Vamos então ao comentário de Naum, capítulo 1, verso 1, peso de Nínive. Essa palavra peso indica que Nínive foi pesada na balança e achada em falta, conforme vemos em Daniel 5. Peso de Nínive é uma palavra profética de peso, de juízo, de julgamento. Livro da visão de Naum. Parece que Naum recebia sua mensagem profética por visão, como Amós recebeu também suas visões. Nós temos as visões de Amós. Ezequiel também foi profeta de visões. Livro da visão de Naum, o Elcocita, já mencionamos o Elcocita, alguns acreditam que se refere à sua cidade, Elcos ou Elquece. O Senhor, ele começa verso 2, o Senhor é um Deus zeloso. Essa é uma das características do livro de Naum, menciona o zelo de Deus. Jesus também disse, o zelo da tua casa me consumiu, e que toma vingança, né? Diz Paulo em Romanos 12, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, porque quando Deus toma vingança, ele é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários. Quem é que pode se levantar contra Deus e persistir? E guarda a ira contra os seus inimigos. A plena justiça de Deus é declarada nas Escrituras, não é? Que ele não confunde o inocente como culpado, Êxodo
34, verso 7, Números 14, 18 e Naum agora 1, 3. O Senhor é tardio em irar, mas grande em força. Ao culpado não tem por inocente, o Senhor tem o seu caminho na tormenta. No meio da tormenta, Deus tem o seu caminho. E na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Aquelas nuvens que se formam, nuvens negras, não é, da tempestade, ele compara como o pó dos pés de Deus, quando Deus vem caminhando, então forma aquelas nuvens negras, como se fosse o pó, que vem a tempestade sobre a terra, não é? E aqui Naum está mostrando o poder de Deus sobre a natureza, o que sempre impressionou os raios, os trovões, não é? Como a voz de Deus, os raios como as flechas do Altíssimo. Ele repreende o mar, faz lembrar a travessia do Mar Vermelho, e o faz secar, esgota todos os rios, fez também a travessia do Jordão, desfalecem Baçã e Carmelo, os montes se desfalecem na presença do Senhor, e a flor do Líbano se murcha. Aqui também o calor de Deus faz com que a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, como se fossem terremoto, como o Sinai, quando ele desceu, o monte tremia, os montes tremem perante ele. Isso são tudo metáforas, né, do poder de Deus. E os outeiros se derrete, a terra se levanta na sua presença. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Sua presença é majestosa, gloriosa e causa temor e tremor, basicamente. Quem parará diante do seu furor? Imagine um Deus irado, quem é que pode parar diante do seu furor? E quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo. Quando Deus fica irado, é como um fogo consumidor. E as rochas foram por ele derribadas. Então ele vem com força, com violência, as rochas são derribadas, um fogo consumidor. Mas em tudo isso, o Senhor é bom. Olha só no verso 2, o Senhor é um Deus zeloso. Verso 3, o Senhor é tardio em irar-se. Verso 7, o Senhor é bom. Em tudo isso, ele é um Deus bom, ele é um Deus misericordioso, longânimo, tardio em irar-se. O Senhor é bom e uma fortaleza no dia da angústia. Isso serve para o justo, saber que o Senhor é bom e uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Não é bem-aventurado o homem que confia no Senhor. O Senhor conhece, o Senhor vê o coração, conhece aqueles que nele confiam. E como uma inundação transbordante, acabará de uma vez com o seu lugar. Mas também conhece os que não confiam nele. E quando ele executa juízo, como diz aqui, será como uma inundação transbordante, né? Quando vem aquelas águas transbordantes da inundação, acabará de uma vez com o seu lugar, e as trevas perseguirão os seus inimigos. Para o inimigo não há luz, mas há trevas. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Quem é que pode pensar algo contra Deus e subsistir? Ele vos consumirá de todo, não se levantará por duas vezes a angústia, não é apenas uma, porque ainda que eles se entrelacem como os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. Na ira do Senhor, ele acende o seu fogo consumidor e os homens são consumidos como uma palha seca. Verso 11, de ti saiu um que pensa mal contra o Senhor, um conselheiro de Belial. Em outras traduções diz um conselheiro vil, conselheiro de Belial. Aqui Belial indica o homem
mau, o homem níquel, o homem maligno. Bel não era considerado um deus da Babilônia, e Belial, filhos de Belial, né? Filhos de Bel, conselheiros mal. De ti saiu um que pensa mal contra o Senhor. Esse iníquo, esse conselheiro vil, sempre está acusando Deus. Então de ti saiu um que pensa mal contra o Senhor, um conselheiro de Belial. Verso 12. Assim diz o Senhor: por mais seguro que estejam e por mais numerosos que sejam, a Síria era numerosa mesmo, ainda assim serão exterminados. O extermínio era certo. E ele passará, e eu te afligi, mas não te afligirei mais. Passará, Deus diz que afligiu o seu povo, mas que não afligiria mais. Mas agora quebrarei o seu jugo, vai quebrar o jugo da Síria. Lembra que Jerusalém era tributária da Síria, não é? Agora quebrarei o seu jugo de cima de ti e romperei os teus laços. Alguns dizem que aqui lembra o texto também de Isaías, né? Da quebra do jugo, a gordura, a unção quebrará o jugo. Quebrarei o seu jugo de cima de ti e romperei os teus laços. Contra ti, porém, o Senhor deu ordem, contra a Síria, deu ordem, que mais ninguém do teu nome seja semeado. Ou seja, que a geração não ia continuar, aquela geração não seria mais semeada. Da casa do teu Deus exterminarei as imagens de escultura. Deus ia julgar a idolatria da Síria, exterminar os deuses da Síria, né? No livro de Miqueias menciona Nimrod. Aqui ia exterminar essas imagens de escultura e de fundição. Ali farei o teu sepulcro, porque és vil. Está vendo? O conselheiro vil iria ser sepultado. Essa é a garantia que a Síria tinha, que o Senhor ia fazer o sepulcro, porque és vil. Verso de número 14. A expressão não acha mais, não acha, né? Que aparece aqui no verso 14, menciona que a Síria iria desaparecer. Verso 15, agora, as boas novas sobre os montes. Eis sobre os montes os pés que traz boas novas. Aqui as boas novas era a destruição da Síria, e que anuncia a paz, haveria paz, porque a Síria agora não mais invadiria a terra de Israel. E diz: celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais passar por ti. Esse ímpio, a Síria, não viria mais a Jerusalém. Ele é inteiramente exterminado. Deus é o único que pode exterminar os inimigos do seu povo. Com isso, encerra a primeira profecia de Naum. Capítulo 1 tem 15 versos e nós encontramos o encerramento dessa profecia. Agora nós vamos ao capítulo 2, que possui mais 3 versos. Naum continua, é uma segunda profecia, descrevendo o seu relato terrível e a desolação dessa grande capital da Síria. Acredita que Nínive havia aproximadamente, na época de Jonas, uns 600 mil habitantes, talvez na época aqui de Naum, perto de 1 milhão, e ele deixa bem claro que dessa vez não haverá misericórdia e graça da parte de Deus para Nínive, como houve na época de Jonas. Conforme a sua narração, cairá como um barulho arrepiante e nunca mais se levantará, nem se exaltará. De fato, o Império Assírio desapareceu, né? Uns atribuem que a Síria hoje é o Irã, não é, que continua aí tentando fazer algumas coisas contra o mundo, mas o Irã só é financiado pela Rússia, não é uma grande potência, não é? Os iranianos têm um certo ódio do povo de Israel,
e vive tentando fazer algo, mas nunca mais Nínive, ou a capital Irã, se tornou algo poderoso como era na época do profeta Naum, ou na época de Jonas, ou na época do Reino do Norte de Israel. Não é? Caiu o Império Assírio para nunca mais se levantar. A queda agora da cidade rainha, nós vamos ver em Naum 2. A vacuidade, desolação, ruína marca o capítulo 2. A grande capital do Império Assírio, chamada de cidade rainha, capítulo 2, verso 7, daquela época, começava a sentir agora a mão justa do Senhor sobre si. Como Edom, que Obadias profetiza, que tinha desprezado e maltratado Judá, também Nínive era culpada da mesma infâmia. Agora Deus iria restaurar a glória de Jacó, de Israel. Israel seria vingado, pois foi a Síria que destruiu Samaria e levou o povo de Deus, israelitas, cativo. Naum descreve a destruição de Nínive nos versos 3 a 13. Ele une o real ao simbólico. As tropas assírias eram valentes, capítulo 2, verso 3. Seus carros eram velozes, capítulo 2, verso 4. Mas nada conseguiriam fazer para se desfazer da ira de Deus. A cidade entrou em pânico, em meio à confusão total, tentou fugir à calamidade predita. Os cidadãos corriam desesperados para os muros, procurando liberdade. Capítulo 2, versos 5, 8 e 10. Mas as saídas de escape estavam bloqueadas pelos seus inimigos, que de forma nenhuma estavam dispostos a recuar. O leão, que era o símbolo da Síria, estava agora dominado. Capítulo 2, verso 11. E a espada estava devorando os seus leãozinhos. As vozes dos seus embaixadores, ou representantes governamentais, a outros povos agora estavam em silêncio, indicando que não mais podia apelar às outras nações por socorro. Naum 2, 13. Vamos então ao cerco e tomada de Nínive, que foi feita pelos babilônicos e pelos medos que tomaram a cidade de Nínive. Nabopolassar, que era pai de Nabucodonosor, era o rei da Babilônia nessa época. Olha, o capítulo 2 já começa. O destruidor está diante de ti, Babilônia. Guarda tu a fortaleza, observa o caminho, esforça os lombos, fortalece muito o teu poder, porque o Senhor trará outra vez a excelência de Jacó. A excelência de Jacó é Israel, com a excelência de Israel, porque os que despejam, os despejaram e corromperam os seus sarmentos. A profecia aqui de Naum para o povo de Judá e a profecia de Naum foi altamente significativa, visto que a mensagem era contra Nínive, capital da Síria, o império que empregou sua força contra os israelitas e também contra os judeus. Verso 3 vai dar uma descrição do exército assírio. Os escudos, seus valentes, estarão vermelhos. Aqui pode indicar, estarão vermelhos do sangue. Os homens valorosos, escarlates, os carros como fogo de tochas no dia da sua preparação, e as lanças se sacudirão terrivelmente. Todo o exército caindo, os carros aqui, como eram carros velozes, não é? Diz que chega a parecer com fogo de tochas no dia da preparação, e as lanças se sacudirão terrivelmente. O capítulo 2, verso 4, muitos interpretam como em nossos dias, né? Os carros se chocando nas praças, se enfurecendo, mas está mencionando os carros de Nínive. Aqui, olha, capítulo 2, 4. Os carros se enfureceram nas praças, chocar-se-ão pelas ruas,
Muitos gostam de pegar esse verso isoladamente e dizer acerca dos acidentes que ocorrem, não é? Carros velozes, hoje também os carros são velozes e há muito acidente. Mas Naum não está apontando para uma época futura, mas sim a destruição que ia ocorrer na capital da Síria, Nínive. Os carros se enfurecerão nas praças, chocar-se-ão pelas ruas. O seu parecer é como de tochas, correrão como relâmpagos. Então, alguns gostam de pegar esse verso e transportar para os nossos dias, onde os carros são velozes, se chocam, correm como relâmpagos, dizendo que naquela época não era possível os carros correr tanto, não é? Então, alguns gostam de usar essa profecia de Naum 2,4 para os nossos dias, né? Na Daniel 12:4 diz que os homens correrão de uma parte para outra, então fala de viagens, turismo nos aeroportos. Outros acham que Naum 2,4 se refere a carros de nossos dias, que são velozes, que se chocam, e outros também gostam de usar no Abacuque 2,2 também para falar do futuro. Esse se lembrará, né, voltando agora a Nínive e a descrição, esse se lembrará das suas riquezas. Eles, porém, tropeçarão na sua marcha, apresentar-se-ão no muro quando o amparo for preparado. As riquezas da capital assíria, Nínive, eram dos outros povos a quem eles dominaram, os egípcios, o povo de Israel, o ouro, a prata que eles levaram. Agora, os babilônicos iam tomar todas as riquezas, eles iam tropeçar na marcha, os assírios marcharão ao seu muro quando o amparo for preparado. As portas do rio se abrirão e o palácio se derreterá. Não é? A porta do rio ia se abrir, os palácios iam se derreter e Uzabe está descoberta, será levada cativo. O cativo, aqueles que levaram o cativo agora iriam ao cativeiro. Uzabe está descoberta, será levada cativa e as suas servas a acompanharão, gemendo como pombas. A pomba aqui aparece no sentido de cativo, gemendo como pombas, batendo em seu peito, batendo, forma de lamento. Nínive, desde que existe, tem sido como um tanque de águas. Elas, porém, fogem agora. Parai, parai, clamar-se-á, mas ninguém olhará para trás, não é? Iam escapar na fuga, não iam olhar para trás. E olha os tesouros, já menciona os tesouros, riquezas, no verso 5. Olha o verso 9. Saqueai a prata, saqueai o ouro, tudo ia ser saqueado, porque não tem termo o provimento, a abastança, a de todo gênero de móveis apetecíveis. Não é? O manual bíblico traz uma taça que era feita de prata. Os assírios tinham artesões para fabricar diversos elementos aqui de prata, de ouro, todo o termo de provimento, abastança eram teus móveis apetecíveis. Tudo isso eram feitos lá, mas tudo isso vai para ser saqueado pela Babilônia. Verso 10, vazia e esgotada e devastada ficará. 3 palavras aqui que mostram o juízo. Vazia, esgotada e devastada ficará. Derrete-se o coração, treme os joelhos, o tremor dos seus habitantes, e com todos os lombos a dor no lombo, e os rostos de todos eles empalidece. Iam ficar pálidos, iam desmaiar diante do inimigo. Onde está agora o covil de leões? Um dos símbolos de Nimrod, da Assíria, era como leões com asas. Mas agora onde está o covil de leões e as pastagens dos leãozinhos? Onde passeava o leão velho e o filhote de leão? Era o símbolo da Síria, sem haver ninguém que os espantasse.
O leão arrebatava o que bastava para os seus filhotes e estrangulava a presa para as suas leoas. A Síria era cruel, matava o seu povo, né? Como nós escrevemos na introdução, às vezes chegavam a cortar orelhas, dedos da mão dos seus inimigos, cortavam a ponta do nariz, feriam terrivelmente, despedaçava a presa para suas leoas e enchia de presa suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Como é que a Síria ia subsistir se o próprio que estava contra eles era o Senhor dos Exércitos? E queimarei na fumaça os teus carros. A Babilônia, quando invadisse, ia incendiar a cidade. Queimarei na fumaça os teus carros, e a espada devorará os seus leãozinhos, seus filhos, não é? E arrancarei da terra a tua pressa, e não se ouvirá mais a voz dos teus embaixadores. Iam se calar, porque a morte era chegada na desolação da cidade. Amém? Com isso, nós concluímos o capítulo 2. Nesse vídeo, cobrimos o capítulo 1 e 2, duas profecias, a destruição da cidade. Nós vamos voltar ao capítulo 3, que é a última profecia, encerrando assim o livro do profeta Naum. Se você gostou desse comentário, coloque aí um sinal de joinha. Amém? Ajude-nos a divulgar o nosso canal. Esse é o único canal no YouTube. Comenta a Bíblia para você, capítulo por capítulo, verso por verso, para que no final você tenha um comentário bíblico de toda a Bíblia. Isso não exclui você também de adquirir Bíblias de estudo. Uma das Bíblias que eu gosto de recomendar é essa, Bíblia de Estudo, NAA, Nova Versão Atualizada, uma Bíblia riquíssima com comentários que ajuda você a entender melhor a palavra de Deus. Também existe a Bíblia de Estudo Pentecostal, excelente Bíblia, com bons comentários também, que ajuda no rodapé, fazendo comentários do texto, que te ajuda a entender melhor as Escrituras. E por que não mencionar também essa Bíblia cheia de anotações, esboço, que é a Bíblia de Estudo Deike. Mas são Bíblias que lhe ajudam a estudar melhor. Nós também gostamos de utilizar essa Bíblia, que foi feita para pregadores e líderes do pastor Gesiel, que sugere várias mensagens para você no livro de Naum, em todos os livros da Bíblia. Nessa Bíblia, mais 3.500 sementes aqui, não é? Que são pequenos esboços que te ajudam a desenvolver o texto bíblico, Bíblia para pregadores e líderes. Essas são apenas algumas Bíblias, não é? Tem a Bíblia King James também, que traz um comentário histórico da passagem, das datas. Tudo ajuda você a estudar e examinar melhor as Escrituras. Além de toda essa ajuda dessas Bíblias, você também pode contar com a ajuda do Espírito Santo, que revela a sua palavra a nós. Mas isso não impede você de estudar. Jesus disse, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Nós vamos voltar para concluir esse livro, com 3 capítulos, 47 versos apenas, que é o livro do profeta Naum. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Deus vos abençoe. Amém e amém.